Salve, salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP. E o Gravado na História de hoje traz a história de Juliano Moreira, um renomado psiquiatra. Então vamos conhecer a sua história a partir de agora. Juliano Moreira foi um médico psiquiatra brasileiro que frequentemente era considerado como o fundador da disciplina psiquiátrica e da psicanálise no Brasil, pelos avanços por ele promovidos. Moreira foi o primeiro professor universitário brasileiro a citar e incorporar a teoria psicanalítica no ensino da medicina. Nasceu em 6 de janeiro de 1872 em Salvador, Bahia. O pai foi o português Manuel do Carmo Moreira Júnior, inspetor da iluminação pública. Sua mãe, Galdina Joaquina do Amaral, era empregada doméstica na residência de Luiz Adriano Alves de Lima Gordilho, barão de Itapuã. Conceituado médico e professor da Faculdade de Medicina, que era padrinho do garoto e foi quem patrocinou seus estudos. Juliano fez os estudos iniciais no Colégio Pedro II e depois no Liceu Provincial de Salvador. Em 1886, aos 13 anos, iniciou os estudos na Faculdade de Medicina da Bahia. No 5º ano, foi interno da Clínica Dermatológica e Cifiográfica. Formou-se em 1891, aos 19 anos, com a tese Sífilis Maligna Precoce. Passou a clinicar na Santa Casa de Misericórdia, sendo médico assistente do Hospital Santa Isabel. Em 19 de setembro de 1894, foi admitido por concurso como preparador de anatomia médica cirúrgica. Neste ano, identificou no Brasil a doença botão endêmico dos países quentes, também conhecida como botão da Bahia ou leishmaniose tegumentar. Foi o primeiro cientista a descrever a Hydra vacciniforme, uma fotodermatose rara, com publicação no British Journal of Dermatology. Foi pioneiro no uso do microscópio para o estudo da micetoma e também foi quem primeiro efetuou uma punção lombar na Bahia para estudo do líquido cefalorraquidiano dos doentes de sífilis e lepra. Em 1896, fez concurso para lente substituto da 12ª seção, cadeira de moléstias nervosas e mentais, com a tese sobre as discinesias arsênicas, e foi aprovado em primeiro lugar com nota máxima. Sua aprovação foi motivo de grande comemoração por parte dos amigos, que temiam que ele fosse prejudicado por ser negro. Nesse momento, passou a figurar entre os redatores da Gazeta Médica da Bahia, que tinha Braz do Amaral como redator-gerente e José Francisco da Silva Lima como redator principal. De 1895 a 1902, realizou curso e estágio sobre doenças mentais e visitou muitos asilos na Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Escócia. Mas além de viagens de estudo, já era obrigado a procurar com frequência especialistas e clínicas para consulta sobre sua própria doença. Juliano Moreira sofria de tuberculose. Acentua-se a crise, obtém uma nova licença e viaja para a Europa em busca de melhor tratamento e, posteriormente, interna-se num sanatório da cidade do Cairo, onde conhece Augusta Peik, a enfermeira alemã de Hamburgo. Os dois se casam no início da década de 1910 e vieram juntos para o Brasil. Em 26 de março de 1903, foi nomeado diretor do Serviço Sanitário do Hospital Nacional de Alienados, na então capital federal Rio de Janeiro.
Em 16 de junho do mesmo ano, encaminhou uma exposição de motivos ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, na qual afirmou a importância da criação de uma lei geral de assistência aos alienados, sancionada em dezembro de 1903. Durante o seu trabalho como diretor do hospício, humanizou o tratamento e acabou com o aprisionamento dos pacientes. Mudou a estrutura física e estabeleceu novos modelos assistenciais. Criou laboratórios e oficinas de trabalho. Criou uma enfermaria infantil, retirou as grades das janelas das enfermarias e aboliu os coletes e camisas de força. Criou o pavilhão Seabra, com várias oficinas: ferreiro, bombeiro, mecânico, elétrica, carpintaria, marcenaria e tipografia, etc. Para a recuperação dos pacientes, implantou oficinas artísticas, instituiu a assistência à família e inaugurou uma biblioteca, dotando-a de obras clássicas, antigas e modernas francesas, inglesas, alemãs e italianas. Neste período, o hospital recebeu o líder da revolta das chibatas, João Cândido, para tratamento de uma psicose de exaustão. Em 18 de abril de 1911, o almirante negro, que cumpria pena na Ilha das Cobras, foi transferido para o Hospital dos Alienados por ter sido considerado doente mental. Ali permaneceu durante 2 meses, conseguindo passar relativamente bem, fazendo amizades com alguns enfermeiros e conseguindo, inclusive, que fizessem vista grossa para alguns passeios pela cidade. Ao final de 2 meses, sem justificativa plausível para sua permanência no hospital, João Cândido foi levado de volta ao presídio da Ilha das Cobras. Defendeu a ideia de que a origem das doenças mentais se devia a fatores físicos e situacionais, como a falta de higiene, a falta de acesso à educação, contrariando o pensamento racista em voga nos meios acadêmicos, que atribuíam os problemas psicológicos da população brasileira à miscigenação. Juliano promoveu uma revolução estrutural, sanitária, ética no Hospital dos Alienados do Rio de Janeiro, desde que ocupou o cargo de diretor. Em 1911, criou o manicômio judicial, nomeando seu primeiro diretor, o grande amigo e sucessor do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, o psiquiatra potiguar Heitor Carrilho. Foi membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciência entre 1917 e 1929, tendo ocupado o cargo de presidente no último triênio. Foi também membro de diversas sociedades médicas em todo o mundo. Em novembro de 1930, o novo presidente, Getúlio Vargas, dissolveu o Congresso Nacional, as câmaras e as assembleias estaduais e nomeou interventores nos estados. Em 8 de dezembro de 1930, Juliano foi destituído da direção do Hospital Nacional de Alienados, onde também morava. Aposentado, foi morar num hotel em Santa Teresa. Mantinha suas visitas a alguns de seus pacientes particulares, fazia atendimento no Sanatório Botafogo e frequentava as sessões da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina. Com a piora da tuberculose, seu médico, Dr. Miguel Couto, encaminhou para o Sanatório de Correias, na Serra de Petrópolis, onde veio a falecer aos 61 anos no dia 2 de maio de 1933. Juliano Moreira não deixou filhos. Juliano Moreira deixa o seu legado de paciência e simplicidade, a visão social de que as pessoas portadoras de problemas mentais também eram seres humanos e também apenas doentes, e que deviam ser tratadas como doentes, e não como anormais perante a sociedade. Juliano Moreira é mais uma estrela que brilha e nos dá orgulho em dizer: tinha que ser preto.